Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês aí, moçada. Aqui é o professor Everton. Bom, nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre com o livro didático, tá? No primeiro bimestre também trabalhamos retirando os textos do livro e colocando na apostila, mas a escola nesse momento está sem cota de impressão, de tal forma que ou utilizaremos o livro ou o material que eu vou dispondo aí para vocês. Então eu tenho o livro ele digitalizado. Os alunos que não puderem pegar o livro na escola terão as páginas do livro digitalizadas aí em seus celulares, tá? Ou computadores, seria até melhor. Posso até passar para vocês o link aonde está o livro inteirinho na internet para vocês lerem, baixarem, inclusive de outras matérias, tá? Bom, mas vamos lá. Nós vamos trabalhar na aula de hoje as páginas 38, 39, 40 e 41. Certo? 38 e 39 são textos, 40 e 41 são as atividades. Na verdade, essas atividades, eu adaptei essas atividades para o Google Forms e vocês poderão realizar essa tarefa aí do livro pelo Google Forms. Está um pouco diferente. Tá? Eu acho que está mais fácil pelo Google Forms do que o que foi proposto no livro. Acho que tem algumas questões muito difíceis no livro, mas eu usei aí os mesmos temas para elaborar as questões do livro. E acrescentei algumas relacionadas a esses textos que nós estamos lendo agora. Tá? Então eu vou explicar o texto aqui para vocês, as páginas 38 e 39, nessa singela explicação. Ok? Então preste bem atenção. Nessa primeira página aqui, ó, 38, correto? Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, quem tiver o livro, pode abrir o livro na página 38. Economia global e o mundo predominantemente urbano. Então, nas últimas semanas, nós estamos estudando a globalização da economia, seus diversos aspectos, certo? E consequências no nosso dia a dia. Aqui nós vamos analisar, pessoal, um dos impactos da sociedade moderna, né, e da globalização é esse mundo cada vez mais urbano, o que facilita e muito digamos assim, a comunicação das pessoas, porque nas cidades as infraestruturas de telecomunicações são muito mais desenvolvidas, né? A internet tem melhor qualidade, melhor sinal, o comércio é mais próximo das pessoas, então a vida urbana ela é facilitada pela globalização, né? A globalização acaba tendo um impacto muito maior em áreas urbanas do que em áreas rurais, uma vez que nas cidades o acesso ao global é muito mais fácil. Mas vamos lá. As transformações sociais, econômicas e políticas provocadas pela globalização também podem ser observadas no território. Ou seja, quando nós observamos mudanças na globalização, não são apenas do ponto de vista econômico ou político. Nós podemos olhar ao nosso redor, a nossa paisagem, as nossas cidades e perceber mudanças. Tá? Em meados do século XX, pessoal, século passado, quando fala meados, é porque mais ou menos na metade do século passado. Tá bom? Depois da Segunda Guerra Mundial, portanto. Em torno de 700 milhões de pessoas viviam em cidades. Bom, na metade do século passado, a população mundial era em torno de 3 bilhões de habitantes. Ou seja, esses 700 milhões correspondiam a mais ou menos 25-30% da população mundial. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas. Olha, então, se observarmos pelo tempo, de metade do século passado para hoje, em torno de 70 anos, foi muito rápido esse processo de urbanização, muito, muito rápido mesmo. E ele ocorreu em escala global, não apenas em alguns países. Em todos os continentes tivemos um aumento significativo da população urbana em relação à população rural. Mas nem todos os países do mundo são urbanizados. Ainda existem países com mais população em zonas rurais. Porém, certo? Em todos os países do mundo
está ocorrendo urbanização, ou seja, o crescimento da população urbana é mais acelerado do que o crescimento da população rural, mesmo em países onde ainda há mais população rural. Bom, continuando aqui, ó. E as estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, indicam que a proporção tende a aumentar para 66% em 2050. O gráfico abaixo demonstra um intenso processo de urbanização ocorrido ao longo do século XX. Observe que a população urbana ultrapassou a rural entre 2005 e 2010. Em torno de 2008, tá? Eles estimam que foi em 2008 o ano em que a população mundial passou a ter mais pessoas em áreas urbanas do que em áreas rurais. Isso é um fato inédito na história da humanidade. O ser humano, ao longo de milênios, tá, viveu em áreas rurais. As primeiras grandes cidades surgiram em torno de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos de civilização, e nos últimos anos foram os primeiros a ter mais populações vivendo em cidades do que no campo. Então é um fenômeno muito recente né? Agora, esse processo começou a ocorrer na Revolução Industrial lá na Inglaterra no século XIX. Mas como no século XIX haviam poucos países desenvolvidos que eram industrializados, onde a indústria traía mão de obra do campo e ao mesmo tempo desenvolvia tecnologia que expulsava a população do campo para a cidade, a urbanização foi muito lenta e restrita a poucos países no século XIX, como a Inglaterra, Estados Unidos e o Japão. No século XX, com a disseminação da industrialização, com empresas transnacionais se espalhando no mundo todo e com tecnologias desenvolvidas pela indústria que melhoraram a produção do campo, mecanizando a produção do campo, tudo isso fez com que ocorresse uma grande migração da zona rural para a zona urbana. Essa migração da zona rural para a zona urbana tem nome: êxodo rural, certo? Êxodo rural. Esse é o nome que é dado para a migração do campo para a cidade. Isso ocorreu em escala global, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Continuando, o êxodo rural foi um dos principais indutores do intenso processo de urbanização. Os diversos fluxos migratórios que partiram do campo em direção às cidades foram provocados pelas mudanças produtivas e pelos avanços tecnológicos que também marcaram as atividades rurais. Ou seja, na medida que as cidades se industrializavam, elas estavam gerando empregos e atraindo pessoas para as cidades. Mas, ao mesmo tempo, parte daquilo que era inovado nas indústrias era, por exemplo, máquinas agrícolas, tratores, arados, certo? Motosserras, ou seja, ferramentas que facilitavam o trabalho do campo e que, ao facilitar o trabalho do campo, também diminuía a necessidade de funcionários no campo, ou seja, com mais máquinas, o campo passou a ter uma produtividade mais alta, com menos funcionários trabalhando nas fazendas. Então, esse processo de êxodo rural não foi só porque as pessoas procuravam uma qualidade de vida melhor na cidade. Foi também porque elas não tiveram outra opção ao perder o seu emprego no campo. A mecanização, olha aqui, ó. A mecanização da produção agrícola e, no caso do Brasil, a forte concentração de terras contribuíram para o aumento do desemprego estrutural no campo, o que motivou muitos trabalhadores dessas áreas a se deslocarem para as cidades em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida. Pessoal, no campo, no Brasil, né, principalmente, nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas. As grandes fazendas, as fazendas que praticam a monocultura, ao contrário do que muita gente pensa, elas empregam muito menos pessoas do que as pequenas fazendas, pequenos sítios. Porque quanto mais rico é o fazendeiro,
mais mecanização ele vai utilizar. Então, quando um fazendeiro, para ampliar o seu negócio, compra um sítio menor, certo? Aquele sítio que não tinha tantas máquinas, muito provavelmente tinha mais funcionários. Então, aquele sitiante, muitas vezes ocorre muito no Brasil, é o seguinte, o sitiante já mais idoso e tal, nenhum dos filhos quer assumir o sítio. Isso faz com que os herdeiros daquele sítio vendam o sítio para um agricultor já mais rico, com uma fazenda maior, geralmente vizinha. Tá? Isso vai aumentando a concentração fundiária, ou seja, mais terras na mão de poucas pessoas. E esse grande que está comprando as terras, ele não vai manter aquela quantidade de funcionários, certo? Porque a atividade dele geralmente é mais mecanizada. Por exemplo, aqui no município de Itatinga, as atividades de silvicultura, ou seja, eucalipto, corte de eucalipto, e também cana-de-açúcar, nos locais onde tem fazendas maiores e um relevo favorável, a colheita é feita de modo mecanizado, tá? Então, grandes fazendas, grandes empresários do campo empregam poucas pessoas porque mecanizam mais. Então, essa concentração de terras na mão de poucas pessoas diminui a oferta de emprego no campo, tá? E aí, o que as pessoas que antes trabalhavam no campo têm que fazer? Ir embora para a cidade. Terminando a página. No Brasil, esse processo ocorreu mais intensamente entre as décadas de 70 e 80 do século passado, e acompanhando a tendência verificada no âmbito mundial. O país também se tornou predominantemente urbano. A população que vive nas cidades atualmente representa mais de 85% do total, contribuindo para o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte. Bom, um adendo em relação a esse percentual elevado de população urbana do Brasil. Tá? O Brasil tem um percentual de urbanização similar ao de países desenvolvidos. Então, uma coisa a ser dita, atualmente não só países desenvolvidos possuem elevado índice de urbanização. Tá? Porém, esse número muito elevado do Brasil, 85%, ele é um pouco puxado pela metodologia do Brasil. Tá? Metodologia de contagem de população urbana no Brasil. No Brasil, qualquer aglomerado de residências é considerado zona urbana. Para vocês terem uma ideia, o distrito do Lobo conta como área urbana do município de Itatinga. Tá? O Engenheiro Serra não, o Engenheiro Serra é área rural. Então, a classificação de zona urbana no Brasil, qualquer aglomerado de 200, 300 pessoas já tem rua. Tiver uma rua, tiver um postinho de saúde, uma venda, já é considerado como área urbana. Em outros países isso não acontece. Tá? Na França, por exemplo, se o município não tiver pelo menos 20 mil habitantes na área urbana, aquela população é considerada como rural, menos de 20 mil habitantes. É exatamente mais ou menos a população de Itatinga, 20 mil habitantes. Então, Itatinga estaria se tornando uma área urbana somente agora, se fosse utilizado o critério da França, tá? Mas pouquíssimos países adotam o modelo que o Brasil adota, que qualquer aglomerado de casas, como do Distrito do Lobo, acaba virando área urbana. E é claro que, no final das contas, esse número aí acaba sendo mais elevado do que o real, tá bom? Bom, a próxima página, a 39, eu vou explicar no próximo vídeo.